Eleições americanas. Para o presidente Donald Trump, um tremendo sucesso. Ele perdeu a maioria na Câmara, mas manteve no Senado. Temer e Bolsonaro, o velho e o novo governo. Reforma nos ministérios pode ser antecipada. Habeas corpus para tirar Lula da cadeia está no Supremo, mas chances são poucas. João Dória escolhe ministros de Temer para secretariado em São Paulo. O caso Daniel. Delegado sustenta que não houve estupro, apontado como motivo para a morte do jogador do São Paulo. É homicídio qualificado, eles deverão responder por isso perante um tribunal do júri, perante um plenário. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério do Trabalho vai desaparecer com a reestruturação a ser feita pelo novo governo. Criada há 88 anos, a pasta será incorporada a algum ministério, segundo declarações do presidente eleito, Jair Bolsonaro, feitas logo depois de um almoço no Superior Tribunal de Justiça com o presidente daquela corte e o futuro ministro da Justiça, o ainda juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro. Ainda hoje, à tarde, em Brasília, Bolsonaro foi recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Foi a primeira reunião entre os dois para cuidar do processo de transição do governo. Depois do encontro, o pronunciamento dos dois. Estou feliz, pedi uma audiência com o senhor presidente, ele a concedeu, mas foi muito mais em forma de visita. Conversamos sobre vários assuntos, entre eles, obviamente, a governabilidade, o final de seu governo, e ele está disposto a colaborar conosco no que for possível nesses últimos dias de 2018. Da minha parte também, como manifestei a ele, o procurarei mais vezes até o final do ano, para que juntos possamos fazer uma transição de modo que os projetos de interesse do nosso Brasil continuem fluindo dentro da normalidade. Assim sendo, eu quero de público, mais uma vez, agradecer a gentileza, a cortesia, a forma como fui recebido e dizer-lhe que, sem querer se antecipar nada, também, se preciso for, a partir do ano que vem, voltaremos a pedir que ele nos atenda, porque tem muita coisa que continuará. O Brasil não pode se furtar do conhecimento daqueles que passaram pela presidência. Isso será útil a todos nós. Assim sendo, prezado Michel Temer, meu muito obrigado pela acolhida que nos deu nesse momento. Bem, eu quero me dirigir a todos para, repetindo as palavras do presidente eleito, Jair Bolsonaro, dizer que tive o prazer de recebê-lo e, sobre recebê-lo, nós pudemos naturalmente entregar aquilo que foi feito pelo nosso governo ao longo desses 2 anos e meio e ainda o que resta a fazer. E, naturalmente, o que resta a fazer para apreciação soberana do presidente eleito. Disse mais, que nós estamos aqui dispostos, naturalmente, a colaborar intensamente, não é uma colaboração apenas formal, mas é uma colaboração verdadeira, e até pedir à Sua Excelência, o presidente eleito, que nos mandasse eventuais projetos que ainda estejam em andamento na Câmara e no Senado, sobre os quais haja interesse de que ainda agora se possa aprová-los. Se for assim, nós envidaremos todos os esforços para esta aprovação. Primeiro ponto. Segundo ponto, convidei o presidente Bolsonaro, se ele puder, para fazer viagens comigo para o exterior. Tem algumas viagens
programadas. Mencionei até a hipótese do G20, que será agora no fim do mês. Não sei se o presidente poderá, mas disse a ele que, quando ele queira, nós poderemos ir juntos para o exterior. E, evidentemente, entregamos também, digamos, as chaves simbolicamente, as chaves de onde será o gabinete. E no dia 1º de janeiro, eu terei o prazer de entregar ao presidente Bolsonaro, que fez uma belíssima campanha eleitoral, terei o prazer, digamos assim, simbolicamente, de entregar as chaves do Palácio do Planalto. O presidente Bolsonaro teve a delicadeza de, como acabou de mencionar, de dizer que conta com a nossa colaboração agora e, eventualmente, se necessário for, com a nossa colaboração no sentido de conversas eventuais que venhamos a ter depois que o presidente Bolsonaro, já eleito, assumir o governo. Mas que é com grande prazer que eu o recebi aqui e acho que isto significa aquele momento político-administrativo. Já não é mais um momento político-eleitoral, em que havia controvérsias, mas um momento político-administrativo, em que todos os brasileiros devem unir-se, irmanar-se, dar-se as mãos para a prosperidade do Brasil. E já vi que esta é exata e precisamente a posição do presidente eleito Bolsonaro. Portanto, vamos todos juntos em favor do país. Muito obrigado pela visita. Mulheres passam a integrar a equipe do governo de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Após sofrer críticas pela falta de mulheres entre os 27 primeiros nomes da equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro, pelo menos 4 mulheres devem integrar a equipe do novo governo. Já foi nomeada a tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Márcia Marílio da Cunha Silva. Ela é especialista em segurança pública e já participa das reuniões no Centro Cultural Banco do Brasil. Além dela, as demais integrantes da equipe são a tenente do Exército Silvia Nobre, a primeira mulher indígena a virar militar no Brasil, a doutora em economia Clarissa Costa Longa e a ex-tenente do Exército Liane de Moura, especialista em construções sustentáveis. As 4 mulheres do grupo ainda serão nomeadas com publicação no Diário Oficial da União. Ao todo, a equipe terá 50 integrantes. Habeas corpus de Lula no Supremo Tribunal Federal deve ser indeferido, segundo os próprios ministros da Corte. Em privado, eles indicam que a alegada suspeição de Sérgio Moro na coordenação dos processos contra Lula não passará pela segunda turma do Supremo, onde ele se encontra para ser julgado. A entrevista coletiva de Sérgio Moro nesta terça, que durou 2 horas, causou boa impressão pela firmeza com que o juiz da Lava Jato refutou o que chamou de álibi falso de perseguição política. Os argumentos do juiz foram considerados consistentes na avaliação dos ministros. A data do julgamento pela segunda turma do Supremo ainda não foi marcada. E após a derrota nas urnas no segundo turno das eleições, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi visitar o ex-presidente Lula na Polícia Federal em Curitiba nesta quarta-feira. Essa foi a primeira vez, após a derrota nas urnas, que o candidato Fernando Haddad visita o ex-presidente Lula. Durante a campanha, no primeiro turno, as visitas eram frequentes, todas as segundas-feiras. Na disputa do segundo turno, Haddad foi apenas uma vez visitar o ex-presidente. Após reunião com Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, ficou decidido pela executiva do partido que Haddad deve agora ocupar o papel de líder da oposição ao governo Jair Bolsonaro. No entanto, a possibilidade de Haddad vir a assumir a presidência do PT em julho do ano que vem, quando termina o mandato de Gleisi, é remota, segundo entendem algumas lideranças do partido. A conversa entre Haddad e Lula na sala da Polícia Federal, onde o ex-presidente cumpre pena, versou sobre o futuro do candidato derrotado no partido. O ex-presidente Lula disse na semana passada aos advogados que Haddad perdeu a eleição, mas saiu maior do que entrou. Segundo esses advogados, Lula sustenta que, nas palavras dele, a máscara de Bolsonaro cairá logo depois do Carnaval, quando será possível conhecer o governo do presidente eleito. Só assim a estratégia da oposição será traçada.
O ex-presidente espera que o sistema institucional de pesos e contrapesos imponha limites à atuação de Bolsonaro. Ney Gonçalves Dias, boa noite. O ex-presidente Lula apostou e continua apostando em Fernando Haddad como um líder político. Criação dele, inicialmente tido como poste, foi eleito prefeito em São Paulo, indicação de Lula, foi escolhido por Lula para ser candidato a presidente e enfrentar Bolsonaro nas eleições para a presidência. Você acredita que Fernando Haddad reúne as condições para ser o grande líder da oposição? Boa noite, Hermano. Boa noite, Camilo. Boa noite a todos. Não, Hermano, não reúne, não. E o que acontece é o seguinte, não há a menor chance do senhor Haddad ser o líder da oposição ou ser o líder das esquerdas. O máximo que o Haddad vai conseguir, o máximo que ele vai conseguir é ser uma espécie de reserva eleitoral. Ou seja, aquele petista que fica no partido à disposição para disputar eleições majoritárias, como aconteceu com o presidente Lula lá atrás. Então, amanhã nós precisamos de um bom candidato à Prefeitura de São Paulo, está aqui o Haddad. Amanhã o governo do Estado, está aqui o Haddad. Amanhã a presidência da República, está aqui o Haddad. Mas não há possibilidade de unir as esquerdas e a oposição, até porque, irmão, já está dividida. O Ciro Gomes, que vai chefiar a outra ala de oposição, não quer nada com o PT. Aliás, os partidos que se colocam à esquerda dizem que pretendem fazer o seguinte, eles querem isolar o Partido dos Trabalhadores. O PT vai ficar apenas com os 50 e poucos deputados que ele tem na Câmara Federal e lutando para encontrar um caminho na oposição. Hermano. É isso aí, Ney. E agora então, Camila Schmidt. O Sindicato de Traficantes pode estar atuando ativamente no contrabando de armas para o Brasil e outros países da América Latina. Uma força-tarefa de agentes federais dos Estados Unidos, da Argentina e do Brasil apreenderam uma grande quantidade de armamento destinado ao crime organizado, que atua em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. O arsenal apreendido no último sábado em 4 cidades argentinas aumentou a suspeita de união de traficantes para a distribuição dessas armas. No estoque retido pela polícia, há um armamento sofisticado, comum na mão dos traficantes cariocas, como fuzis AR-15 e AK-47 ou pistolas 9mm. Mas há também escopetas que não fazem parte do dia a dia das facções cariocas. Foram encontrados também revólveres. Ao todo, 620 armas foram apreendidas. Um cidadão americano de nome Michael Nunes seria o remetente do arsenal. Porém, ainda não se sabe se este é o nome real do criminoso. Autoridades da Argentina e Estados Unidos ainda apuram a quem seria entregue o carregamento no Rio de Janeiro e para onde seguiria. Caso Daniel. Delegado descarta a possibilidade de estupro em mulher de suspeito de matar o jogador. O delegado da Polícia Civil de São José dos Pinhais, Amadeu Trevisan, diz que nenhuma das testemunhas disse ter ouvido os gritos de Cristiana, como foi relatado pela família Brites, mas sim os berros do jogador enquanto era espancado. De acordo com o delegado Trevisan, as duas combinaram uma versão com Edson Brites Júnior, assassino confesso do jogador Daniel, a respeito do espancamento e morte do atleta. Tem um laudo só até agora, que é o laudo de dosagem alcoólica no corpo da vítima, e percebe-se que o Daniel estava bastante embriagado, ele estava com 13,4 decigramas de álcool no sangue. Sem dúvida, a vítima estava totalmente indefesa. O delegado pretende encerrar o inquérito até o fim deste mês e indiciar pelo menos mais 3 pessoas, além da família Brites, pela participação do crime. Para que esse crime fosse evitado. O Edson teve tempo para pensar nesse crime. Não foi assim de violenta emoção. E outra, violenta emoção dele, que seria o marido. E os demais que participaram? Participaram a título de quê? Participaram levados a quê? A violenta emoção também? Acredito que não. Vou imputar para eles o crime homicídio qualificado. É homicídio qualificado, eles deverão responder por isso perante um tribunal do júri, perante um plenário. O empresário Edson Brites Júnior, suspeito de matar o jogador Daniel Correia, prestou depoimento à Polícia Civil em São José dos Pinhais, na região de Curitiba. O interrogatório começou às 10 horas da manhã,
foi interrompido por volta da 12h30 para o almoço e foi retomado às 14h. Edson Júnior, de 38 anos, está preso. Ele confessou que matou Daniel sob descontrole emocional porque o jogador tentou estuprar a mulher dele, Cristiana Brits. Cristiana também está presa junto com a filha Alana Brits e disse à polícia ter sido estuprada. As eleições de meio de mandato realizadas ontem nos Estados Unidos deixou o controle do Congresso dividido. A oposição democrata conquistou a Câmara e o Partido Republicano de Donald Trump manteve o Senado. Pela primeira vez em 8 anos, o Partido Democrata conquistou a maioria da Câmara dos Representantes, que equivale à nossa Câmara dos Deputados. O resultado das eleições legislativas significa uma derrota parcial para o presidente Donald Trump, já que o seu partido republicano deve ampliar sua vantagem no Senado de acordo com as projeções. Isso significa que o Congresso dos Estados Unidos estará dividido em 2019. Até o momento, os democratas elegeram na Câmara 219 deputados contra 193 republicanos. Já no Senado, os republicanos conseguiram 51 vagas contra 45 dos democratas. Nos estados, serão ao menos 25 governadores republicanos e 22 democratas. Uma Câmara Democrata trabalhará por soluções que nos unam, porque já tivemos divisão suficiente. O presidente Donald Trump considerou as eleições um tremendo sucesso, apesar de seu partido ter perdido o controle da Câmara dos Deputados. As votações foram marcadas por fatos inéditos na política americana. As 2 primeiras mulheres muçulmanas foram eleitas para o Congresso, além das 2 primeiras indígenas, que também terão seus assentos, todas democratas. O também democrata Jared Polis tornou-se o primeiro homem declarado homossexual a ganhar um governo. Alexandra Ocasio-Cortez foi eleita aos 29 anos e fez história por ser a mulher mais jovem a compor a Câmara. Ney Gonçalves Dias, eu não sei se tem muito a ver a gente falar disso agora, mas muita gente compara os dois. Você acha que Donald Trump é parecido com Jair Bolsonaro? Tem alguma coisa a ver? Não, irmão, não é parecido. O que acontece é o seguinte, são 2 políticos conservadores, são 2 políticos de direita. Agora, as origens são diferentes, a caminhada é diferente. O Trump a gente está testando. O Bolsonaro não testou ainda, ele não tomou posse, a gente não sabe como é que ele vai governar. As eleições, irmão, que você deu o resultado aí, são resultados parciais. O resultado das eleições só vai sair daqui a 15 dias. Por quê? Porque a eleição dos Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação própria, cada estado tem a sua urna, cada estado tem a sua legislação eleitoral. Depois que apura aqui, é que manda para lá. Então demora 10, 15 dias para apurar. Vamos lá, irmão. O que os americanos votaram, que é importante dizer? Os americanos votaram em promotores públicos, xerifes, auditores, juízes, tudo na mesma eleição, na mesma cédula. Tem cédula que tem 40 itens. Por exemplo, aqui tem 7 estados, irmão, que está consultando o povo para saber se eles são a favor ou contra o uso da maconha. Está lá, a eleição. Aí nós temos aqui, irmão, a eleição aqui do Brasil. O juiz não é eleito, o juiz aqui faz concurso, a ordem dos advogados faz concurso, você vai lá e é juiz. Nos Estados Unidos ele é votado agora. As eleições elegeram, irmão, 825 juízes nos Estados Unidos. E para fechar, é a primeira eleição na história dos Estados Unidos onde um número expressivo de mulheres é eleito. Junto ao pai, o famoso Kirk Douglas, que já tem 101 anos, o ator Michael Douglas recebeu a estrela na Calçada da Fama em Hollywood. Veja daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. E nós voltamos com a previsão do tempo. Muita chuva está prevista para este mês de novembro e mais ainda para dezembro.
Parece que vamos ter aí um fim de ano com muita água. É isso mesmo, Desirê Brant? Oi, Camila. Oi, Hermano. E a chuva não para em muitas regiões do Brasil. As áreas de instabilidade mantêm as condições de chuva ainda entre o Sudeste, o Centro-Oeste, grande parte da região Norte. E agora tem uma frente fria avançando pela costa do sul do Brasil, que ao chegar na altura do Sudeste vai reforçar a chuva, desde a costa do próprio sudeste do Brasil até parte do norte do país. Amanhã tem previsão de chuva em toda essa área mais escura do mapa, desde a costa do Espírito Santo até a região norte do país, e também tem previsão para pancadas de chuva no interior do Nordeste, e ainda chove de maneira fraca entre o leste de Santa Catarina e o leste do Paraná. Tanto é que nestas regiões a temperatura fica mais baixa. Amanhã o dia começa com 16 graus em Porto Alegre e à tarde a máxima consegue chegar aos 28 graus. Só que em Florianópolis a máxima não deve passar dos 22 graus. Enquanto isso, vai fazer 35 graus em Teresina e 31 em Cuiabá, mesmo com possibilidade de chuva. Em Curitiba a máxima não vai passar dos 18 graus. É frio e chuva o tempo todo. Rio de Janeiro com máxima de 25 graus e também com previsão de chuva. Em Brasília, por causa do mau tempo, a máxima mal vai passar dos 22 graus. A capital paulista continua com muita nebulosidade. Amanhã tem a frente fria para aumentar a possibilidade de chuva e a temperatura permanece baixa em pleno mês de novembro. Amanhã com 19 graus, sexta-feira 22 e só no fim de semana é que aos pouquinhos a temperatura volta a subir. Agora o futebol. Campeonato Nacional, Série B. Mesmo jogando em casa, o Fortaleza empata com o CSA e não consegue ser campeão. Fernando Banucci. Alô você, muito boa noite. Hoje vamos dedicar o nosso espaço aqui para a Série B do Brasileiro, que tem lá suas emoções. E que emoções! Começou a 36ª rodada. Depois dela só faltam mais duas. Acompanhe. Só corrigindo aí rapidinho, 35ª rodada. Faltam 3. Fortaleza já na Série A em 2019 e CSA quase lá no Castelão lotado, com muitos fogos, muita festa. Afinal, Fortaleza já está garantido. 35 minutos. Zagueiro Diego arriscou o lançamento, encontrou Dodô dentro da área. Ele ajeitou a bola no peito, girou o corpo, bateu em diagonal. Fortaleza 1-0. 36, segundo tempo, CSA no ataque, o escanteio, desvio no primeiro pau e do outro lado, Hugo Cabral entrou de barriga para empurrar a bola, final 1-1 e foi adiado o título do Fortaleza, que agora só precisa de um pontinho em 3 jogos para ser o grande campeão. Ainda pela 35ª rodada, Goiás 1, Sampaio Correia 0, Atlético Goianiense 2, Avaí 2, Londrina 4, Criciúma 2, Brasil de Pelotas 5, Vila Nova 0, São Bento 5, Coritiba 2, Paysandu 4, Oeste 3, uma festa de gols. Figueirense 0, Guarani 0, CRB 2, Juventude 0 e Ponte Preta 1, Boa Esporte 0. Aliás, o Boa é o primeiro rebaixado oficialmente para a Série C em 2019. Olha, um grande abraço, fim de papo por hoje. Camila, Hermano. Pois é, e o Michael e Kirk Douglas ficam para amanhã. Agora os destaques da edição de hoje do RB Notícias. Eleições americanas. Para o presidente Donald Trump, um tremendo sucesso. Ele perdeu a maioria na Câmara, mas manteve no Senado. Temer e Bolsonaro, o velho e o novo governo. Reforma nos ministérios pode ser antecipada. Habeas corpus para tirar Lula da cadeia está no Supremo, mas chances são poucas. João Dória escolhe ministros de Temer para secretariado em São Paulo. O caso Daniel. Delegado sustenta que não houve estupro, apontado como motivo para a morte do jogador do São Paulo. E o RB Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite.